Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma vez partilhando, nos alimentando da palavra de Deus, que cura, sara e liberta. Essa palavra que é viva, como diz o Salmo, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Convido você aí a apertar o sininho de notificação, deixar o seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e se já é inscrito, divulgue para as pessoas da sua família, da sua comunidade, do seu grupo de oração, em suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, para que mais pessoas conheçam o canal da Renovação Carismática Católica, que todos os dias traz um alimento sólido para o nosso crescimento espiritual. Hoje, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, segunda semana do tempo comum. Isso mesmo, o tempo comum, como eu dizia semana passada, é o tempo em que a igreja nos proporciona para nos aprofundarmos nos mistérios de Cristo. Hoje também é dia de Santo Antão. Ele que nasceu no Egito nos anos de 251 e morreu no ano de 356. Ele viveu 105 anos. Ele nasceu numa família rica, perdeu os pais ainda novo e aos 20 anos de idade ele entrou para a vida religiosa e foi o primeiro monarca da igreja. Foi a primeira pessoa a viver o monaquismo cristão, ou seja, o primeiro eremita, a primeira pessoa que viveu uma vida de isolamento, de austeridade, para se dedicar plenamente ao evangelho. Foi também um grande defensor da fé cristã, lutando contra o arianismo. Sim, arianismo é uma heresia que pregava que Cristo não era divino. Que Santo Antão nos ensine, nos ajude, interceda para que nós também possamos proclamar que Jesus Cristo é Deus e plenamente homem. Eu convido você a pregar a sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 18 a 22. Marcos 2, 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aprofundando nesta palavra, que é a proposta da Alexio Divina, que nós possamos perceber aqui a riqueza da palavra de hoje. Quando Jesus ali, com os seus discípulos, vivendo plenamente o anúncio do reino de Deus, vem sendo indagado em relação ao jejum. Porque os discípulos dos fariseus, os discípulos de João jejuavam, então foram questionar Jesus por que os seus discípulos não jejuam. E Jesus dá uma resposta interessante para eles. Podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias,
enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Ora, os discípulos dos fariseus jejuavam porque o esposo não estava entre os discípulos dos fariseus. Eles esperavam o esposo, eles esperavam o Messias. Os discípulos de João também não tinham entre si o esposo, porque João também anunciara a vinda do Messias. Mas os discípulos de Jesus tinham a graça de ter no meio deles o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os discípulos de Jesus tinham a graça de ter entre eles o Verbo encarnado, o Cordeiro, o esposo. Por isso eles não precisavam jejuar ainda. Mas o próprio Cristo vem advertindo, falando de que uma hora o cordeiro, o noivo, lhe será tirado, e aí eles jejuarão, pré-anunciando a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição. Ora, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o noivo, Jesus é o Verbo encarnado, e ele estava ali com seus discípulos celebrando a vida, porque Jesus é vida. Como ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, minha irmã, os discípulos não poderiam jejuar porque estavam diante do Cordeiro, diante do noivo, e eles tinham que se alegrar com isso. Mas chegaria um momento em que o noivo já não estaria mais no meio deles, e aí eles jejuariam. Foi essa a resposta de Jesus. Mas Jesus ainda, ele continua a sua resposta, trazendo uma realidade importante, talvez principalmente para os discípulos dos fariseus. Os fariseus, eles tinham a fama de observar a lei ao pé da letra, de seguir todos os preceitos da lei, de serem exímios praticantes dos preceitos da lei. Mas muitas vezes eles praticavam como rituais externos. O próprio Cristo fala em outra passagem como sepulcros calhados, de fora muito bonito, todo calhado, todo branquinho, mas por dentro podre. E Jesus então vem advertir, não basta praticar exteriormente os preceitos da lei, mas é necessário ter uma transformação radical. Jesus então vai falando, não tem como pôr um remendo novo num pano velho, porque o pano velho não vai suportar. Não tem como pôr vinho novo em odre velha, porque a odre velha não vai suportar. Ou seja, as práticas exteriores que os discípulos dos fariseus praticavam, e muitas vezes até os discípulos de João, não era o suficiente para transformar a vida daqueles homens. Não era o suficiente para os elevarem a Deus, os aproximarem de Deus. Eram práticas exteriores. Era legalismo. Era ritualismo, mas sem o poder de transformar a vida. Jesus propõe então uma mudança radical nessa percepção. Quando ele fala para Nicodemos, lembrando da passagem do Evangelho mais uma vez, quando Nicodemos vem ter com ele à noite, escondido ali por medo dos judeus, porque era importante no meio deles. E Jesus fala, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, ter uma vida nova. Nicodemos não entende naquele momento que Jesus falava, então diz, como porventura eu, velho, crescido, vou voltar novamente no ventre da minha mãe para nascer novamente? E Jesus então começa a explicar que era necessário nascer da água e do Espírito. Era necessário ter uma vida renovada, ter um coração renovado, para só então as nossas práticas espirituais fazerem sentido. Ou seja, meu irmão, o Cristo fala em outra passagem, não é o que entra pela boca do homem que o faz mal, mas para o que sai da sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.
A nossa vida, a nossa prática espiritual, as nossas palavras, as nossas atitudes precisam brotar de um coração renovado, de um coração transformado, assim como na profecia de Ezequiel. Trazendo para a nossa vida hoje. Quantas vezes nós temos vivido o evangelho legalista? Quantas vezes nós temos vivido uma fé ritualística? Quantas vezes nós temos feito a nossa experiência com Deus de uma forma exterior, sem deixar com que a palavra de Deus entre no nosso coração e transforme o interior, sem deixar com que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Jesus vem hoje nos exortar, vem hoje me chamar a atenção. Waley, não basta uma prática exterior, não basta seguir preceitos, não basta uma religiosidade de aparência, de legalismo, mas é necessário ter uma vida nova, é necessário deixar o meu Espírito Santo te renovar de dentro para fora. Como eu disse para Nicodemos, eu falo para você hoje, nesta manhã, Waley, necessário te é nascer de novo. E nascer de novo, meu irmão, minha irmã, é deixar o Evangelho de Deus na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, transformar a nossa vida. Isso é nascer de novo. Jesus, ele diz para os seus discípulos, né? E diz para aqueles homens ali, não basta colocar vinho novo no odre velho. E em Pentecostes, aqueles homens têm uma vida renovada, transformada, ao ponto de que o vinho novo, e o vinho aqui, meu irmão, simboliza a graça de Deus, a espiritualidade, a experiência com Cristo, ao ponto de que a graça de Deus transborde no coração daqueles homens que foram renovados pelo poder do Espírito Santo. Nós também precisamos ser renovados. O Espírito Santo precisa fazer em nós uma transformação radical. O apóstolo Paulo fala, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos em Cristo e a nossa vida em Cristo é uma vida nova. Que aquilo que é velho, aquilo que é passado, aquilo que não é do agrado de Deus, caia por terra. Que o homem velho vá morrendo, vai morrendo, para dar espaço a uma criatura nova. Para que só então as nossas práticas espirituais façam sentido de fato. Ah, meu irmão, minha irmã, eu convido você neste momento a entrar em oração e a se colocar na presença de Deus, pedindo primeiro perdão por todas as vezes que eu tenho praticado uma espiritualidade exterior, da boca para fora. Quantas vezes eu tenho vivido o evangelho que não transforma a minha vida? Quantas vezes eu tenho feito as coisas como um simples ou mero ritual, uma obrigação? E à medida em que eu peço perdão por todas as vezes que eu tenho vivido por obrigação a palavra de Deus, eu peço também agora que o Senhor venha derramando sobre mim o Espírito Santo e renovando o meu interior, fazendo de mim um homem novo, uma criatura nova, para que a minha vida faça sentido, como diz a canção do Padre Zezinho, minha vida tem sentido toda vez que eu venho aqui. Que a minha vida faça sentido a partir de uma experiência íntima com o Espírito Santo. Vamos rezar agora. Senhor, nesta manhã eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu tenho sido como um sepulcro calhado. Todas as vezes, Senhor, que as minhas atitudes, as minhas práticas espirituais têm sido muito mais ritualísticas, Senhor. Vazias de significado, Senhor. Mais estereotipadas e menos profundas. Te peço perdão por todas as vezes, Senhor, que eu rezei, que eu li a Bíblia de maneira automática, Senhor. Todas as vezes que eu fui à igreja de maneira automática, talvez até missa de corpo presente, Senhor. E neste momento eu te peço,
Liberta-me, Senhor, do fermento dos fariseus. Liberta-me, Senhor, de uma religião estereotipada. Liberta-me, Senhor, de uma vida legalista, Senhor. E que neste momento o Senhor possa derramar sobre mim o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa vir renovar o meu interior, fazendo de mim um homem novo, uma criatura nova, porque a Tua palavra diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, Senhor. Eu te peço agora que a profecia de Ezequiel se cumpra na minha vida. Tirar-vos-ei do peito um coração de pedra e meterei em vós um coração de carne. Dai-me um novo coração, Senhor. Eu convido você, meu irmão, aí onde você está também, a pedir ao Senhor: Senhor, dai-me um coração novo, renova a minha vida, renova a minha espiritualidade, renova a minha intimidade contigo. Tira de mim, Senhor, todas as máscaras. O mundo está pedindo para a gente usar máscaras, a sociedade pede para usar máscaras por causa do problema sanitário em que vivemos, Senhor, mas que as máscaras fiquem simplesmente na nossa boca, Senhor, como uma precaução sanitária, mas que neste momento caia as máscaras do nosso coração. Caia as máscaras do nosso coração e que nós possamos verdadeiramente viver o Evangelho com autenticidade, como pessoas que foram tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Cumpra em mim a profecia de Ezequiel: tirar-vos-ei do peito um coração de pedra endurecido e metereis em vós um coração novo, porém em vós o meu Espírito, sereis o meu povo e eu serei o teu Deus. Senhor, nós não queremos ser panos velhos. Senhor, eu não quero ser odre velha. Senhor, eu quero ser uma criatura nova. E assim como eu peço agora, meu irmão, peça também ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser uma criatura nova, um homem novo. Por isso, vem, Espírito Santo, batiza-me, Senhor, nesta manhã. Renova-me, Senhor, nesta manhã. Restaura-me, Senhor, nesta manhã. Tira de mim toda a roupagem velha. Tira de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é teu, e faça em mim uma obra nova. Como diz a música: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Que quando eu jejuar, que quando eu ler a palavra, que quando eu fizer, Senhor, as minhas práticas espirituais, que elas sejam cheias de sentido, cheias de significado, porque antes de qualquer coisa, eu fui transformado pelo poder da palavra de Deus e renovado pelo Espírito Santo que é derramado sobre a minha vida. Por isso, neste momento, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero te glorificar. Muito obrigado, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. E contemplando essa palavra, enquanto Jesus falava àqueles que o indagavam, ele falava assim: eles não podem jejuar porque o noivo está no meio deles. E eu fico imaginando o coração de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, todos aqueles que estavam com Jesus, tentando entender o que o Mestre dizia naquele momento. E hoje nós bem o sabemos, que o Senhor Jesus estava ali de corpo presente, corpo, alma, divindade ali no meio daqueles homens. E meu irmão, minha irmã, nós estamos no meio de um cerco de Jericó, arquidiocesano. Todos os dias tem um povo de Deus rezando diante do Santíssimo Sacramento, ali na sede da Renovação Carismática Católica, 24 horas por dia, durante 7 dias, meu irmão, num combate espiritual para que a graça de Deus alcance todo o povo de Deus da Arquidiocese de Belo Horizonte. Assim como o Senhor estava no meio daqueles discípulos, o Senhor está no meio de nós hoje. E nós podemos adorá-lo, nós podemos contemplá-lo. Se você tiver a oportunidade de fazer essa experiência de adorar Jesus Eucarístico, não perca a oportunidade. Se você não pode, meu irmão, minha irmã, ir na igreja adorar Jesus ali na Eucaristia, vá na missa como um galo, dobre os joelhos diante do Senhor na sua casa, mas tenha essa certeza: o noivo está no meio de nós. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está vivo no meio de nós. E nós te louvamos por isso, Senhor.
Nós te bendizemos por isso. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, presente no meio de nós. Meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.